Agora eu vou para o contexto internacional, porque a tensão entre os Estados Unidos e o Irã ganha uma nova escalada após as falas do presidente iraniano, que afirmou não baixar a cabeça para Donald Trump. Para entendermos as nuances desse conflito, o Jornal da Manhã conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Günter Hudst. Se eu estiver errado na pronúncia, professor, por favor, me corrija, mas eu quero saber do senhor em relação a essa tensão toda e as falas também que são manifestadas, porque muitas vezes essas falas se refletem em mais escalada no conflito. Muito bom dia. Bom dia, David, Patrícia, a todos que nos assistem. Hudsit, mas quem manda ter esse nome complicado aqui no Brasil? Eu estou acostumado desde criança, então sem problema algum. Bom, vamos lá, David. A gente tem que ler essa fala do Khamenei de duas formas. Para o público interno e para o presidente Trump. Para o público interno, a gente não pode esquecer que o regime iraniano passa pela sua maior fraqueza e ameaça, né? As pessoas devem lembrar da repressão que o regime fez, matando milhares de pessoas. Até hoje não se sabe direito quantos foram mortos e de forma muito violenta pelo regime. Então, para mostrar essa força e principalmente para tentar diminuir essa oposição ao regime, nada melhor do que um inimigo externo, ainda mais os Estados Unidos, que há décadas, na verdade desde a Revolução Islâmica de 79, os Estados Unidos são o maior inimigo iraniano lá, chamado, né, do Grande Satã. Então, o primeiro aspecto é isso, o Khamenei falando para o público interno. O segundo público é justamente o presidente Donald Trump, de que não vai aceitar imposições unilaterais americanas, vai negociar. E, pelo que já foi noticiado, principalmente ontem, há uma contraproposta iraniana. O grande problema é isso, ao que tudo indica, as posições do presidente americano e do governo iraniano ainda estariam muito longe uma das outras. Isso que é o grande problema de uma possível ação militar por parte dos Estados Unidos. Professor, dentre aí as falas, né, de ameaças de um lado, ameaças do outro, tem a ameaça iraniana de fechar o Estreito de Hormuz, que impactaria aí na questão da energia, do petróleo. O senhor acredita que isso vai acontecer ou que a China possa intervir também por ser prejudicada, caso isso ocorra? Olha, o grande ponto é este. Hoje, a China se tornou o maior parceiro do Irã, inclusive em termos militares, até porque a Rússia está atolada na guerra da Ucrânia e está com seríssimos problemas internos, econômicos e militares. Há relatos de que na semana passada, entre meia dúzia e uma dúzia de cargueiros aéreos militares chineses teriam decolado da China, desligado os transponders, que são aquele sinal de rádio para emitir onde estão, para não ter nenhuma colisão aérea, teriam desligado e teriam chegado ao Irã com equipamento militar. Não se sabe direito o que seriam, mas se especula que seriam interferidores, né, de posicionamentos globais, equipamentos de defesa aérea. Isso é para mostrar que a China está se tornando um ator importante ali, principalmente Irã, que é um fornecedor de petróleo para a China, não é o mais importante, mas a China é o maior cliente iraniano hoje. Então, dito isso, para entender o quanto os interesses estão envolvidos, não interessa nem para Trump, nem para Xi Jinping um aumento expressivo do preço do petróleo. Só para as pessoas terem ideia, de uma semana para cá, quase duas, o petróleo já subiu $10 o barril. Nos Estados Unidos, esse aumento é quase que imediato. Às vezes é no mesmo dia, subiu no mercado internacional, sobe o preço na bomba dos combustíveis. Portanto, isso não está interessando ao presidente Trump e não interessa um pico muito maior. E também não interessa para a China, para Xi Jinping, que está com um crescimento para os padrões chineses que a gente conhecia, agora esse é o novo padrão, um crescimento entre 4,5% e 5%. Um aumento muito expressivo no preço do barril do petróleo também vai prejudicar a economia chinesa.
Então, há interesse dos dois lados de que o preço não dispare muito, mas isso é muito decorrência dos planos de guerra que os dois lados tenham, caso efetivamente a força venha a ser usada. Só que diante desse cenário todo, né, a gente vê que os Estados Unidos podem sair fortalecidos em relação a essa potencialidade de fechamento do Estreito de Hormuz e, com isso, também impedir o transporte do petróleo, porque agora, com essa tomada na Venezuela, os Estados Unidos têm mais potencial produtivo? David, são dois pontos aí importantes. Sem dúvida alguma, a Venezuela, se voltar efetivamente a exportar em grandes quantidades, é um certo alívio para o mercado. No pico da sua produção, a Venezuela chegava a produzir 3,5 milhões de barris, exportava em torno de 3 milhões. Por isso que a parte da OPEP, inclusive exportando mais do que muitos de alguns dos reinos ali do Golfo Pérsico. Contudo, hoje ela mal está produzindo 800 mil barris, não consegue exportar, até porque a própria indústria do petróleo venezuelana se deteriorou demais. O que eu quero dizer com isso? Para a Venezuela voltar a ser esse ator importante, vai levar muito investimento e alguns anos para isso acontecer. Foi por isso que o presidente Trump fez aquela famosa reunião com todos os CEOs das empresas de petróleo, que quase todas concordaram em voltar, já estão visitando a Venezuela, mas isso vai levar tempo. Desculpa. Não vai ser de uma hora para outra e não vai conseguir substituir. Segundo ponto, o petróleo venezuelano é um petróleo muito pesado e que fundamentalmente vai direto para as refinarias da PDVSA nos Estados Unidos, que foram construídas ao longo de décadas para receber esse petróleo. Não dá para exportá-lo para qualquer refinaria. As refinarias têm um certo padrão da qualidade, da viscosidade desse petróleo que vai refinar. Portanto, Venezuela pode ser uma alternativa, mas não hoje, não nesse momento. O que é importante é a capacidade que a Arábia Saudita tem para rapidamente, literalmente de um dia para outro, saltar de 10 milhões de barris dia para 12 milhões de barris dia. A Arábia Saudita é esse grande amortecedor do impacto do petróleo. E por isso mesmo, como eu disse, o preço do petróleo, o quanto ele subiria e quanto ele ficaria, por quanto tempo mais alto, depende se as instalações iranianas forem alvo e se o Irã mirar as instalações, principalmente da Arábia Saudita, como alvo também. Isso a gente só saberia em caso de conflito mesmo. Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Günter Hutz, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Bom domingo a todos.